Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Hoje é quinta-feira e nós vamos aí dar início a mais um dia de aula. E para hoje nós vamos precisar de português e matemática, mas agora eu vou explicar para vocês o roteiro de português. E em português nós vamos aprender duas coisinhas novas: sinônimo e antônimo. Sinônimo são palavrinhas diferentes que têm o mesmo significado. Por exemplo, essa bonequinha. Vamos falar agora de sinônimo. Essa bonequinha é linda e também é bonita. Então, são duas palavrinhas diferentes para dar o mesmo significado. Então, essa bonequinha é linda, é bonita. Eu estou falando que ela é uma boneca, eu estou falando da beleza dessa boneca. Então, duas palavras diferentes para o mesmo significado, para falar da mesma coisa. E o antônimo também são duas palavras diferentes, mas para dar sentidos opostos. Por exemplo, esse ursinho. Quando eu falo de antônimo, eu falo duas palavras com sentidos opostos. Por exemplo, esse ursinho é bonito. Ah, não, esse ursinho é feio. Então, são palavras diferentes com sentidos opostos. Também estou falando da beleza, só que agora, como estou falando de antônimo, eu estou falando de duas palavras com sentidos opostos. Esse ursinho é bonito, esse ursinho é feio. Então, são palavras de sentidos opostos. Então, sinônimos, palavras diferentes com sentidos iguais. Sinônimos, palavras diferentes com sentidos opostos. Feio, bonito. Linda, bonita. Certo? Muito fácil, não é mesmo? Então, agora nós vamos praticar o que nós acabamos de aprender no nosso livro Pueridomus, lá na página 177. Então, abram a página para a gente colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Sinônimo e antônimo. Número 1. Escolha uma palavra do quadro para completar a frase. Todas elas podem ser usadas no lugar da palavra vermelho. Então, nós temos as palavras aí: acerejado, carminado, rubro, encarnado, escarlate, carmesim, vermelhão e rubro. Agora, complete com a palavra que você escolheu. A menina usou um chapéu. Então, você vai escolher uma dessas palavras. E essas palavras são sinônimos, porque são palavras diferentes que têm o mesmo sentido. Nós vamos colocá-lo no lugar de vermelho, então é um sinônimo. As palavras da lista acima são palavras que têm o mesmo significado da palavra vermelho. São palavras sinônimas, então foi o que eu acabei de falar para vocês. Número 2. Observe Chapeuzinho Amarelo no início e no final da história. Agora complete. No começo ela estava... O que ela estava? Mas depois ficou. Então, lá no início da história, eu falo duas palavras, antônimos e sinônimos. E lá no final da história, fala novamente duas palavras, como que ela ficou. Então, com certeza, você escreveu palavras com sentido contrário, não foi? As palavras com sentido contrário são antônimos. Então, lá no começo, você vai precisar completar os dois espaços. E cada espaço desse, você vai escrever duas palavras. E em cada espaço, um é antônimo da outra, tá bom? Número 3. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque por um sinônimo. Letra A. Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo. Então, você vai reescrever
a frase usando um sinônimo da palavra medo. Letra B. O medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Então, você vai reescrever usando o sinônimo para medonho. Página 178. Número 4. Reescreva as frases abaixo substituindo as palavras em destaque por um antônimo. Então, letra A, já não ria. Então, você vai escrever um antônimo para ria. Palavra diferente com sentido contrário. Letra B, o lobo ficou chateado. Então, você vai escrever um antônimo para chateado. Sinônimos são palavras de sentido semelhante. Por exemplo, moro muito longe daqui, moro muito distante daqui. Antônimos são palavras de sentido contrário, oposto. Por exemplo, eu tomo leite quente e ela toma leite frio. Número 5. Escreva uma frase com o sinônimo das palavras. Então, você vai escrever um sinônimo para grande, devagar e divertido. E vai escrever no número 6 um antônimo para as palavras grande, devagar e divertido. Então, você vai escrever aí frases com sinônimo e com antônimo dessas palavrinhas que eu coloquei para vocês. Lá na página, no armazém, vocês vão lá no armazém, na página 327, recortar lá a atividade que tem lá na página pra gente fazer juntos e conferir na nossa aula do Meet, ok? Então, pega lá essa cruzadinha que nós vamos fazer juntos depois e conferir no Meet, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto para explicar para vocês o roteiro de matemática.